dia que o mundo souber o que existe embaixo da esfinge, nós precisaremos recontar a história inteira da humanidade. A versão oficial da história atesta que a esfinge foi construída pelo faraó Quefren, mas alguns acreditam que ela seja ainda mais antiga que as próprias pirâmides. No passado, a planície de Gizé, onde a esfinge fica localizada, era conhecido como Rostov, que significa princípio das passagens. Mas passagem de quê? Passagem de onde para onde? No vídeo de hoje, se prepare, porque eu vou te mostrar imagens nunca antes vistas da esfinge do Egito. Como eu já te disse no primeiro vídeo especial dessa série exclusiva que nós estamos tendo aqui no canal, Desvendando Mistérios do Egito, a humanidade está de castigo. Nós não podemos saber de diversas coisas, é como se todas essas coisas fossem proibidas para nós. Mas aqui nesse canal não, tá? Aqui fiquem tranquilos, porque eu te libero desse castigo. No vídeo de hoje, se prepare, porque eu vou te mostrar imagens nunca antes vistas da esfinge do Egito. Imagens essas que comprovam o que eu estou dizendo, tá? Imagens essas que comprovam que Boriska, aquele menino russo, tinha razão. E eu vou te contar tanta coisa, mas tanta coisa sobre a grande esfinge do Egito, que quando esse vídeo aqui terminar, você vai estar questionando a tua própria existência. A grande esfinge do Egito eu falo porque no caso ela é a maior, tá? Mas existem outras, muitas, espalhadas pelo Egito inteiro. Hoje em dia talvez nem mais no Egito, porque muitos desses tesouros foram roubados e distribuídos por vários museus do planeta Terra. A grande esfinge do Egito já foi alvo de muita discussão no passado. Ela é um ser mitológico que tem um corpo de leão e um rosto de humano. Ou seja, nós estamos falando de um ser híbrido. Ela pesa aproximadamente 100 toneladas e foi feita de pedra de calcário. Ninguém sabe, até hoje, quem quebrou o nariz da esfinge. Mas existem algumas hipóteses bem interessantes. A mais curiosa delas, para mim, é a hipótese que diz que eles tentaram matar o deus que existia dentro da esfinge. Como assim? Bom, o nariz era a fonte do fôlego, o fôlego da vida. Então a maneira mais fácil de matar o espírito interior era sufocar a esfinge, removendo o nariz. Mas sinceramente ninguém sabe explicar por que a esfinge não tem nariz. O único que tentou, e que está próximo ali, foi o filme do Aladdin da Disney. Muitos teóricos sugerem que existem túneis escondidos e até câmaras escondidas na esfinge. E além disso, existem muitas lendas sobre o local. A mais famosa dessas lendas fala sobre o Grande Salão dos Registros. A primeira vez que essa história do Grande Salão dos Registros veio à tona foi através do famoso médium Edgar Cayce. Ele entrou em uma espécie de transe e viu refugiados de Atlantes enterrando seus maiores segredos no grande salão de registros que fica localizado embaixo da esfinge. Muitas pessoas, até o presente momento, acreditam na existência dessa câmara subterrânea. E existe um livro bem famoso chamado Secret Chamber, do Graham Hancock. E ele apresenta diversas evidências muito físicas da existência desse salão que vão muito além de transes hipnóticos de um médium do passado. Existem trabalhos muito sérios sendo conduzidos por pesquisadores japoneses e americanos, e esses trabalhos já encontraram potenciais câmaras no interior da esfinge e nos subterrâneos do local. Para começar a história aqui, nós temos que entender que nada, absolutamente nada ali no Egito é aleatório, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é simplesmente um monumento decorativo. Percebam as perfeições geométricas dessas construções. Elas se encaixam perfeitamente dentro de uma matriz de geometria sagrada. E não, isso não é aleatório. A versão oficial da história atesta que a esfinge foi construída pelo faraó Quefren.
mas alguns acreditam que ela seja ainda mais antiga que as próprias pirâmides e que elas tenham sido construídas pelos sobreviventes do Grande Dilúvio, ou seja, pelo povo de Atlântida, há mais ou menos 12.000 anos atrás. Percebam, por exemplo, a diferença bizarra da cor da cabeça da esfinge para a cor do corpo da esfinge. Isso é porque quando as tropas francesas lideradas por Napoleão chegaram no Egito no século XVIII, a esfinge era mais ou menos como essa imagem que você está vendo agora, ou seja, ela não tinha corpinho, ela só tinha um cabeção. A maior porção do corpo da esfinge estava enterrado na areia, e o corpo dela ficou ainda mais preservado porque não sofreu erosão do vento. Tudo isso você já deve ter provavelmente ouvido falar na tua aula de história, no teu livro de história ou até em algum documentário que você tenha assistido por aí. Mas é muito provável que você nunca tenha ouvido falar sobre um monumento pequenininho que fica localizado entre as duas patas da frente, as duas patas dianteiras da esfinge. Esse monumento conta uma história extremamente bizarra e que quer dizer muito sobre tudo isso que eu estou falando aqui nessa série do Egito. Esse monumento se chama a Pedra do Sonho. Você já ouviu falar? Essa pedra conta a história de um príncipe da 18ª dinastia egípcia, o Tutmoses. Ele, em um belo dia, pegou no sono com a cabeça encostada na cabeça da esfinge. E aí, ele sonhou com a esfinge, sonhou que a esfinge estava viva, que ela era um ser híbrido, porém vivo. Lembrando, tá, gente, que na época que esse homem sonhou com a esfinge, ele nem sabia que ela tinha corpo, porque ela era mais ou menos como essa da foto do Napoleão aí. Nesse sonho, ele teve uma espécie de um desdobramento e ele se encontrou, ele esteve de frente da esfinge viva, em formato de divindade. Ele se encontrou com a divindade Ha-Horemheb. Esse ser, essa divindade, prometeu ao príncipe que um dia ele seria rei. Ele seria rei se ele tirasse a areia que estava no entorno do corpo da esfinge e revelasse o seu corpo para todo o Egito. E ele fez isso. Ele acordou do sonho com aquilo na cabeça falando: gente, a esfinge tem corpo, a esfinge tem corpo. E ninguém acreditava nele. E aí ele chamou uma galera lá, todo mundo começou a escavar e eles encontraram o corpo da esfinge. Depois disso, então, ele se tornou o rei, o faraó Tutmoses IV. Essa história está gravada naquela pedra de granito que fica localizada no meio das duas patas da esfinge. Quando você vai lá, se você entende hieróglifos, você consegue ler. Agora, a pergunta que não quer calar é por que a esfinge queria que o seu corpo fosse revelado para o mundo inteiro? Por que ela precisaria disso? Talvez para nos revelar o que está escondido ali. No século V a.C., o historiador grego Heródoto escreveu em seus seminários. Ele descreveu uma jornada que ele teve para o Egito, onde ele diz ter visitado um lendário labirinto. De acordo com ele, o labirinto estava escondido abaixo do complexo das pirâmides e que este local continha uma sala cheia de documentos, tipo uma biblioteca. Esse local continha todos os conhecimentos perdidos da antiguidade. Sabe, de trás para frente, dos egípcios para trás, tudo aquilo que foi perdido estava compilado ali em uma biblioteca sensacional. Esses documentos foram guardados e arquivados nessa sala antes do Grande Dilúvio e ficaram lá protegidos. Ele disse, entre aspas, eu vi 12 palácios distribuídos. Cada um deles tinha um sistema de comunicação com o outro, através de 12 túneis. É muito difícil de acreditar que isso tenha sido construído por humanos. Esses túneis que interligam os palácios são a parte que eu fiquei mais maravilhado. Existem milhares de salas, salas com galerias, cada uma dessas salas feitas de pedra. As paredes são todas adornadas com informações e dados históricos. Quando você termina de andar esses túneis, você vê do lado direito do labirinto que existe outra pirâmide de 73 metros de altura, ou seja, abaixo do solo tem outra pirâmide. O historiador grego Diodorus também esteve lá e também fez uma descrição fantástica do que ele viu. Mas as histórias sobre o que de fato existe ali não falam apenas sobre esse labirinto de túneis e palácios. No século IV, o filósofo sírio Lâmbicos também esteve lá. E segundo ele entrou por uma porta que existe na própria esfinge.
Que porta é essa que nunca ninguém ouviu falar? Ele escreveu, entre aspas, essa entrada obstruída pelas areias está fechada por um enorme portão de bronze. Na barriga da esfinge existem passagens que levam para essas salas subterrâneas. Por mais que eles queiram negar, existem milhares de fotos aéreas do local mostrando que de fato existe uma entrada na cabeça da esfinge. Uma na cabeça e uma nas costas. Além disso, existem passagens de um prédio para o outro, das pirâmides para a esfinge. A maioria dos egiptólogos falam que existe uma máfia que controla a entrada e a saída de informação de dentro do Egito. O famoso menino russo Boriska Kripimanovich, ele se dizia ser marciano e reencarnado na Terra. Ele também falava a exata mesma coisa, mesmo sem conhecer a história do Edgar Cayce. Ele dizia que a esfinge guardava os segredos da humanidade. Dizia também que uma vez que os segredos da esfinge fossem revelados, a humanidade e a vida na Terra nunca mais seria a mesma. Ele acreditava que o monumento tem uma chave de abertura que fica localizada exatamente atrás da orelha da esfinge. Ele dizia que veio para a Terra em um passado muito remoto, depois que o seu planeta foi destruído por uma guerra nuclear. A parte mais doida dessa história é que ele começou a falar sobre isso quando tinha apenas 2 anos de idade. E aonde que esse menino teria conhecido essas informações? De onde ele teria tirado? Uma criança de 2 anos de idade nem fala direito. Mas ele falava, escrevia, desenhava e contava essas histórias. Existem alguns buracos no corpo da esfinge. Esse aí na lateral que vocês estão vendo e esse aí na parte superior. Mas, segundo as autoridades egípcias e as fontes oficiais, esses buracos são apenas quebras na estrutura principal e que não existe nada ali embaixo. Em 1960, Zahi Hawass, o egiptólogo mundialmente famoso, que já escavou tudo, ele que descobriu aí essa entrada lateral. Segundo ele, ele passou 3 semanas escavando esse túnel aí da imagem que você está vendo agora e ele não encontrou absolutamente nada dentro ou embaixo da esfinge. Ele passou 3 semanas dentro de um buraco menor que o box do meu chuveiro. 3 semanas! Se eu entro num lugar desses, pequenininho assim, eu olho tudo e não tem nada, eu me dou conta que não tem nada em 25 a 30 minutos. Eu não preciso passar 3 semanas ali dentro pra saber que não tem nada. E é justamente por causa disso que agora, aqui dentro desse vídeo, as coisas vão começar a ficar estranhas. Ué, Carol, não tava? Não, não tava. Até agora é tudo normal. Até agora é tudo do livro de história. Essas imagens que eu mostrei pra vocês desse túnel que o homem falou lá que passou 3 semanas, elas são as únicas imagens que existem desse local no planeta, tá? Não existem outras imagens, não de maneira aberta. Ninguém nunca foi autorizado a entrar nesse túnel de novo pra tentar saber se o cara lá tava falando a verdade. Isso se essa imagem desse túnel que eu mostrei pra vocês é na esfinge mesmo, tá? Porque lá no Egito, gente, como é tudo feito da mesma pedra, é tudo meio que igual. Nesse vídeo a gente não só consegue ver a entrada desse túnel, mas também dá pra perceber que existe alguma coisa ali embaixo, onde tá a seta na imagem. Dá pra ver que existe uma continuação desse túnel. Realmente aquele buraquinho na orelha parece uma porta. Agora, as imagens que vocês vão ver aqui nesse vídeo, a partir de agora, elas nunca foram divulgadas, tá? E as pessoas que fizeram essas imagens que eu vou mostrar pra vocês aqui agora foram presas. Os vídeos são recentes, tá? Vou mostrar pra vocês. Bom, esse vídeo que vocês estão vendo aí, ó, mostra claramente que existem túneis ali. E que esses túneis estão com uma passagem bloqueada. Mas eles existem. Ou seja, Edgar Cayce tinha razão e Boriska também. Ah, e pra você que sempre me pede um vídeo sobre o Boriska, já tem aqui no canal, tá? O vídeo é bem antigo.
lá dos anais do canal. Deixarei o vídeo no card caso você ainda não tenha visto. Na cultura pop nós temos algumas referências sobre essas passagens subterrâneas que existem na Esfinge. No jogo que eu amo de paixão do Nintendo 64, Banjo-Kazooie, o Banjo e o Kazooie em uma fase no deserto do Saara, eles encontram pessoalmente com essa divindade Esfinge, com Ha-Horemahed. E Ha-Horemahed, tenta falar esse nome sem enrolar a língua que eu te dou um prêmio, ele fala pro Banjo e pro Kazooie que eles vão ter que concluir algumas provinhas e que se eles concluírem essas provas, vai se abrir uma porta na Esfinge e eles poderão entrar na Esfinge. Ou seja, depois que eles fazem todas as provinhas lá e a Esfinge abre lá dentro, existem tesouros. Eu consegui pensar nessa referência da cultura pop, mas existem muitas outras, tá? E a existência desses túneis subterrâneos lá na Esfinge, ela nunca foi discutida de maneira aberta ou de maneira pública. Não existe absolutamente nada de oficial, mas as imagens estão aí, não é mesmo? E assim, não sei o que vocês pensam, mas pra mim, uma imagem diz muito mais que palavras. Talvez isso aí explique por que aquele homem lá passou 3 semanas explorando um buraco que não tinha nada, né? É porque, de fato, tem muito mais coisa ali. Mas e aí pra explicar o que tem ali? E assumir toda a bronca que vai vir junto? Além disso, na parte traseira, ou seja, nas costas da Esfinge, existe uma outra entradinha, veja na imagem. E olha o que tem dentro dessa entrada, um túnel, tá? E lá embaixo existe uma outra abertura. Então, vocês acham mesmo que eles não entraram? Pensa comigo aqui, você olha... Você vê que tem um túnel, você tá vendo ali no fundo do túnel várias passagens. Vocês acham mesmo que você vai ver um túnel e você não vai entrar? Porque eles falam que não. Falam que não entraram e não querem entrar porque sabem que não tem nada. Zari Hawass alega que não tem nada ali. Bom, nada que nós possamos, nós, meros mortais, possamos saber, não é mesmo? Pra quem assistiu o meu vídeo sobre os Cavaleiros Templários, sabe que existe toda uma manipulação e principalmente uma manipulação em cima da história de Atlantis. Sendo assim, se a gente assumir a hipótese que a Esfinge talvez tenha sido construída pelos Atlantes, essa história não pode, não deve e jamais será contada, não é mesmo? Que afinal de contas é uma história proibida. Mas esse não é o único segredo da Esfinge, não, meus amigos, existem muitos. É bizarro e completamente inaceitável a maneira com a qual nós aprendemos sobre a civilização egípcia nas escolas. E, infelizmente, isso aí nunca vai mudar, tá? Os nossos livros, a história oficial, trata os egípcios como uma simples cultura que viveu ao longo de um super rio mega abundante. Mas a erosão que existe na rocha da Esfinge não é de chuva. Porque faz bastante tempo que não chove por lá. Chuva mesmo, para causar erosão, sabe? Como é que pode existir uma erosão feita por água, feita por chuva, em um monumento, em um lugar que não chove? Nessa imagem que você está vendo agora, existe uma comparação da erosão causada pelo vento e agora a erosão causada por água. Claramente dá para perceber que na base da Esfinge o que nós temos é uma erosão causada por água. A verdade é que uma chuva considerável para causar esse tipo de erosão que vocês estão vendo só acontecia naquela região há aproximadamente 9.000 anos atrás. Mas espera um minuto! A versão oficial da história diz que a Esfinge tem 2.500 anos. Então como é que ela pode ter uma erosão de marca de água de 9.000 anos? É por essas pequenas coisas que a gente começa a se questionar. Uma vez, o deserto do Saara, o local inclusive onde a Esfinge fica localizada e as pirâmides também, já foi assim, tá? Uma imensa floresta tropical e isso explica o solo fértil que vai muito além das margens do rio Nilo. Isso explica uma civilização que foi tão abundante, tão rica e também explica que estão mentindo pra nós, como sempre, né? Isso aí eu nem preciso mais falar. Como eu já mencionei aqui no vídeo anterior, que foi o vídeo das pirâmides, tudo isso faz parte de um imenso programa de manipulação da percepção. Percepção essa que nós temos da realidade. E, gente, infelizmente, a gente não tem o que fazer. A gente olha, a gente sabe que tá errado e segue o baile, né? E você, gostou desse vídeo? Achou esse vídeo interessante? Então compartilha esse vídeo com os teus amigos, com a tua família.
compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de deixar um like e também comentar aqui embaixo. Não se esqueça também que nesse mês está rolando uma super série especial do Egito, desvendando todos os mistérios que existem por lá. E, gente, esse aqui é apenas o segundo vídeo dessa série. Nós teremos o mês inteiro de vídeos desvendando mistérios do Egito. Então, hoje é segunda-feira, mas na quarta nós teremos outro vídeo, e dessa vez falando sobre um templo. Um templo muito misterioso com uma criatura reptoide. Dei o spoiler, joguei a bomba aí, hein? Quem pegou, pegou! Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita que esteve no Egito e está te contando tudo o que aconteceu por lá. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que pai!